quando divulgou a lista para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha, Tite deu a dica: Ismaili está jogando muito. A gente acompanhou no Shakhtar. O elogio ao lateral desconhecido passou despercebido por muitos, mas funcionou como uma profecia. Após os cortes de Felipe Luiz por fratura na fíbula, e Alex Sandro por lesão na coxa direita, o jogador do Shakhtar Donetsk foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, às vésperas da Copa do Mundo, e despertou a curiosidade de muitos torcedores, que jamais ouviram falar de seu nome. Aliás, com uma inspiração bem curiosa, o filme Ismaili, de 1956, o pouco conhecimento da torcida sobre Ismaili Gonçalves dos Santos é compreensível. Nascido na cidade de Angélica, no Mato Grosso do Sul, o atleta de 28 anos teve carreira curta no Brasil, e apenas em clubes modestos. Formado nas categorias de base do Ivinhema, jovem clube da mesma região onde nasceu, o lateral chamou a atenção na conquista do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2008 e, aos 18 anos, foi contratado pelo Desportivo Brasil. Após cessão ao São Bento, foi negociado para o Estoril, de Portugal. Ismaili está no Shakhtar Donetsk desde 2013. Foto, Getty Images. A modesta equipe lusa foi a porta de entrada na Europa para o atleta, que ainda passaria pelo Olhanense antes de chegar ao Braga, em 2012-13 avos. Naquela temporada, teria a primeira grande oportunidade da carreira, disputar a Liga dos Campeões, enfrentando equipes como Manchester United, Udinese e Galatasaray. O desempenho agradou a olheiros do Shakhtar que, antes mesmo da temporada chegar ao fim, o contratou. O time, na época, era comandado pelo técnico Mircea Lucescu, fã de jogadores brasileiros. Brasil como meta, Ucrânia como flerte, com relatos de que jogava como atacante no início da carreira. Ismaili se juntou a outros 10 brazucas naquele elenco, mais como um coadjuvante, uma vez que, enquanto todos tinham funções do meio de campo para a frente, ele era o único do país a integrar o setor defensivo. Na época, dividia vestiário com jogadores que se tornariam astros de gigantes europeus como William, Fernandinho e Douglas Costa. Com o passar dos anos, e as idas e vindas de brasileiros no time, viu alguns deles ganharem chance na seleção brasileira. Com o espaço conquistado na equipe titular nas 2 últimas temporadas, sob o comando de Paulo Fonseca, passou a sonhar com o dia em a sua vez na seleção chegaria com os pés no chão, sabendo que a tarefa não seria simples. Sonho com isso, mas entendo o quanto é difícil. Fico feliz que muitos jogadores do Shakhtar recentemente tenham sido chamados para a seleção. Precisamos trabalhar, desenvolver e possivelmente um dia isso vai acontecer, disse Ismaili, em novembro de 2016, ao site futebol.a. Lateral hoje tem outros 6 companheiros brasileiros no Shakhtar: Dodô, Fred, Tyson, Alan Patrick, Dentinho e Bernard. Foto, reprodução, Instagram. Na mesma entrevista, o lateral deixou claro que poderia ter a chance de se juntar à seleção da Ucrânia a partir do começo de 2018, quando completou 5 anos no país e, desta forma, poderia conseguir a naturalização e o passaporte europeu. Na época, deixou no ar o flerte: me ofereceram para jogar pela seleção ucraniana, não vejo nenhum problema. Sou apaixonado pela Ucrânia e estou pronto para defender suas cores, afirmou o lateral, que ainda só não poderá defender o time ucraniano se disputar uma competição oficial com a camisa do Brasil. Com o corte de Alex Sandro nesta terça-feira, Ismaili alcançou o sonho que via como distante há 1 ano e meio. Ainda é impossível prever se a história do lateral na seleção brasileira irá muito além dos amistosos contra Rússia e Alemanha nas próximas semanas, mas o rótulo de desconhecido tem tudo para ficar para trás.
Ismaili no Shakhtar Donetsk, lateral, se firmou como titular nas últimas temporadas. Nome seria inspirado em personagem de filme e o nome, diferente, do lateral tem pronúncia exatamente igual à da palavra Ismaili, que significa sorridente em inglês. Segundo o pai do jogador, entretanto, houve uma inspiração específica para dar nome ao filho, o personagem principal do filme, Ismaili, de 1956, interpretado por Colin Peterson, que teria emocionado o casal quando a mãe estava grávida de Ismaili. Os clubes da carreira de Ismaili e Vinhema. MS, 2008 Desportivo Brasil, que abre SP, que fecha 2008 a 2009 São Bento, que abre SP, que